Boa noite a todos. Hoje vamos dar início ao nosso evento Web, Comunicação e Desenvolvimento na Engenharia. E hoje vamos abrir com a live da professora Odália Bispo, com o tema A Importância da Boa Oralidade e Escrita na área das Ciências Exatas. Vou fazer a apresentação da professora Odália. Ela possui graduação em Letras, Português, pela Universidade Federal de Goiás, graduação em Pedagogia pela Faculdade Alfredo Nasser, pós-graduação Lato Sensu em Formação de Professor de Língua Portuguesa pela PUC, também mestrado em Letras, Literatura e Crítica Literária pela PUC também, doutorado em Letras Linguísticas pela Universidade Federal de Goiás e atualmente ela está cursando bacharelado em Direito. A professora atua como professora adjunta e como assessora de iniciação científica e tecnológica da Universidade Estadual de Goiás. Atua também como membro do Comitê Institucional de Pesquisa e membro do Comitê Institucional de Extensão nessa mesma universidade. Agora eu vou passar a palavra para a professora Odália. Boa noite, professora. Boa noite. Eu agradeço bastante pelo convite. A fala já é minha, Amanda? É sim, a gente que agradece por ter aceitado o convite. Tá certo, querida, obrigada. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar a vocês. Eu digo que é sempre muita satisfação falar com estudantes da engenharia, né? Esse grupo da engenharia agrícola que eu tenho o maior carinho, já sou professora há um tempão. E falar de oralidade escrita, especialmente falar de domínio da oralidade da escrita, para esse grupo parece até meio tautológico, porque vocês já são muito bons para falar, têm as suas potencialidades para escrever, não é? E eu ressignifiquei o título da palestra para a importância do domínio da oralidade da escrita para os profissionais de ciências exatas. Eu fiquei pensando assim, quando o João Pedro me fez a proposta, a minha preocupação era o tempo todo, o que será que esses meninos estão esperando que eu diga, né? Qual é a preocupação, qual é a vontade, o que esse grupo está querendo conversar? E eu fiquei pensando nas coisas que a gente diz mesmo no dia a dia para esses estudantes na área de engenharia, né? Estudantes estes que já fazem no seu dia a dia inúmeras formas de comunicação e fazem com qualidade. Mas é óbvio que nesse cenário, né, de onde nós nos reportamos, eu sempre digo com muito gosto, né? Estamos numa universidade, mais especificamente numa universidade pública e gratuita, e a melhor universidade do estado de Goiás. Então, a gente tem uma preocupação de, ao falar desse lugar, preparar alunos para pelo menos 2 vieses dentro de uma escolha profissional e acadêmica. Então, aquilo que eu digo, a primeira coisa que eu quero que seja impactada na vida de qualquer dos meus alunos é que nós sejamos capazes
de dominar qualquer recurso ou quaisquer recursos que tornem a nossa vida acadêmica mais frutífera, né? Como assessora de iniciação científica da universidade, eu não poderia deixar de aproveitar esse momento, né? Primeiro para agradecer demais pela oportunidade de falar com esse grupo, e depois agradecer por poder lembrar a vocês da importância do domínio desses elementos para o crescimento intelectual dentro da universidade, né? Então, estou partindo do princípio de que eu estou falando com estudantes de ensino superior, aqui dos mais diversos níveis de formação, e uma carreira acadêmica frutífera pressupõe o domínio da oralidade da escrita. O que eu estou chamando de carreira acadêmica frutífera? Estou falando do cara que consegue, do cara, né, do moço, da moça, que consegue crescer na produção acadêmica, que dentro da graduação participa de bons projetos, que sai da graduação, vai para um mestrado, vai para um doutorado, e eu digo, a universidade precisa de vocês desejando a carreira acadêmica. O mundo precisa, o Brasil precisa de vocês desejando o crescimento na carreira acadêmica, obviamente, né? E nós, professores da UEG, desejamos que vocês desejem uma carreira acadêmica frutífera. E o outro elemento, eu acho que esse é o elemento que mais afeta a minha fala, que mais impulsiona o que eu tenho a dizer hoje, que é o mercado de trabalho que vocês estão desejando encontrar, né? Não dá para negar que a gente precisa fazer academia, mas precisa fazer também uma preparação para o que vocês vão encontrar lá fora. E eu acho que a minha fala vai permear especialmente por esse segundo aspecto que eu estou elencando como muito relevante para um indivíduo que quer estar completo do ponto de vista da formação. Eu falava com o João Pedro antes da gente começar aqui, e ele me explicando, né, um pouco do viés que esse debate tem de tomar, e tem a ver com isso, né? Formar de maneira ampla esses indivíduos, e eu me sinto muito privilegiada, viu, João, o grupo, o professor Ivano, por estar inserida nesse debate, nessa discussão. Ok? Então, eu dito isso, feito essa dicotomia, né, eu queria dizer, então, por onde vai permear a minha fala. Eu quero começar lembrando, né, o primeiro momento a gente dá uma retomada para lembrar que tanto oralidade quanto escrita são formas de representação da língua, e essas duas formas de representação da língua são os instrumentos, são os mecanismos por meio dos quais a gente faz tudo no nosso dia a dia. A gente faz o nosso viver dentro da universidade, né, o nosso crescimento dentro da universidade, e a gente faz abrir fronteiras no mercado de trabalho, e a gente encontra opções de sucesso no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que é isso. Reconhecer inicialmente esse duplo papel da língua oral e escrita. Depois, eu quero falar um pouco para você, já passei um dos slides, mas depois a gente vai chegar no momento em que eu quero apresentar um pouquinho das características da oralidade, as características da escrita, para a gente pensar qual seria, então, a fórmula do sucesso, né? Talvez eu já vou te dizendo de antemão que eu não tenho a fórmula do sucesso. Eu tenho aqui, então, para hoje, para esses 40 minutos, mais ou menos, de conversa que teremos, algumas reflexões sobre esse lugar, né? O lugar do bom comunicador. Talvez seja isso que me interessa para essa nossa conversa, ok? Eu espero que vocês anotem as questões, anotem as sugestões, as discordâncias, né? Eventualmente, pode discordar de mim, pode ser que, né, se diga, não, é possível que dê tudo certo apesar disso tudo. Podemos conversar sobre isso no final, então. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer, né, dentro nesse viés da oralidade e escrita como formas de representação da língua, é uma fala do Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende é um clássico dessa discussão em torno do escrever e do falar bem. Né? E ele vai dizer o seguinte, ó, escrever bem é pensar bem. Escrever bem ou falar bem é
uma opção individual. Já pensar bem é um problema social. E eu sou fascinada nessa fala do Otto, porque é o que ele nos faz pensar. E sabendo que o meu público em potencial hoje aqui é o grupo da área de exatas, né? E sabendo que eu sou professora desse grupo, na engenharia civil, né? A matemática, que não gosta de ser intitulada assim, o pessoal da química, eu sei que a escrita não é a tua prática mais agradável dentro da universidade. Você pode até optar por sobreviver a um ambiente acadêmico por vezes, sem escrever muito, mas você precisa planejar um modo como você vai resolver a possibilidade de escrever bem. E eu digo, você teria como opção não escrever, não falar bem. Agora, pensar bem é muito necessário. É muito necessário. Nós estamos falando de um lugar que a prática do pensar reflexivo, do pensar deslocado, né, do pensar com possibilidade de deslocar, é fundamental. É fundamental porque se você não se propuser a isso, você vai constituir um problema social. No meu entendimento, os grandes problemas sociais estão inteiramente ligados à dificuldade de pensar dos sujeitos, né? E o que eu me proponho com vocês, então, é nessa perspectiva, entender tanto a escrita como a oralidade, né, a escrita e a fala, como locais muito respeitados de manifestação e materialização do pensamento. Então, entenda o que eu estou dizendo. Se você é um indivíduo que não se preocupa com a qualidade do que você vai dizer, com a qualidade do que você vai escrever, possivelmente a imagem que você vai passar para o outro é de que você tem um problema de pensamento. Pode parecer preconceituoso isso que eu estou dizendo, mas verás que não, né? Do mesmo jeito que nós observamos o outro sujeito, que ao manifestar o pensamento por meio da oralidade ou por meio da escrita, e a gente percebe um desequilíbrio aí nessas duas manifestações da língua, a gente acaba emitindo uma imagem muito negativa para esse sujeito, né? Então, o que eu convido a vocês é pensar, se nós temos plena ciência de que a ausência de um pensamento de qualidade é um problema social e que o nosso pensamento se manifesta por meio da fala e ou da escrita, cuidemos da nossa oralidade, cuidemos da nossa escrita. Esse é o meu convite, então. Além disso, eu queria que a gente pensasse na ideia de que tanto a oralidade quanto a escrita são práticas discursivas. Tanto uma quanto a outra são fundamentais. Veja, além de serem fundamentais, são maneiras de as pessoas organizarem seus discursos e praticarem as suas interações no dia a dia. Então, não conseguimos escapar, em hipótese alguma, da fala nem da escrita, né? São formas de a gente se organizar, são formas de a gente organizar o mundo. Todas as nossas práticas cotidianas são permeadas pela oralidade e pela escrita. E isso, gente, vamos relembrar o que eu estou chamando de práticas cotidianas, né? Estou falando das relações afetivas que você estabelece. Eu estou me referindo à tua tentativa de conquistar um professor e provar que você é bom para ocupar aquela vaga num projeto de pesquisa. Tá? Eu estou falando da possibilidade que você tem de convencer os seus pais a aumentar sua mesada, se for o caso. Né? Estou falando das relações amorosas que você quer pleitear. Estou falando também da evolução acadêmica, da participação em um congresso que vai dar o up na tua vida acadêmica. Estou falando também da tua tentativa de encontrar uma vaga no mercado de trabalho. Né? Então, é a oralidade e a escrita que são essas duas práticas que vão te acompanhar da hora que você acorda, da hora que você aprende a falar, da hora que você aprende a escrever, enquanto você viver em sociedade. Tá? Então, zelemos por essa prática mais uma vez.
Aqui eu fiquei pensando, quando eu selecionei essa imagem, eu fiquei pensando assim, lá estamos nós, né? Terminamos o curso de engenharia agrícola, engenharia civil, estamos aqui, fomos alunos dos melhores professores, dos melhores, participamos dos melhores grupos de pesquisa. Lá estamos nós no mercado de trabalho, né? Eu disse que nortearia a minha fala mais por essa vontade de refletir sobre o mercado de trabalho, né? E lá está você com um arsenal de conhecimentos e um monte de ideias. Ideias bacanas, porque você foi orientado pelos melhores, né? Estou partindo do princípio que todos são alunos da UEG, e os que não são da UEG, com certeza estão sendo bem orientados. E lá está você no mercado de trabalho com uma mega ideia, né? A pessoa vai dizer o que para você quando você disser eu tenho uma ideia? Ela vai dizer materialize a sua ideia, né? E na área de exatas, eu não tenho dúvida nenhuma de que vocês vivem de ideias, de boas ideias e da materialização dessas boas ideias. Aí você vai perguntar para a pessoa: como eu devo materializar essa minha ideia? Você quer que eu fale da minha ideia, do meu projeto, ou você quer que eu escreva o meu projeto? Né? E aí, lá está você, de repente, com um arsenal de saberes, sabendo tudo de alvenaria, se você é da engenharia civil, se você é da arquitetura, eu aprendi um monte de coisa com esses meninos da arquitetura, se você é da agrícola, você sabe tudo das máquinas e do campo. E agora? Como você vai materializar a grande ideia que você tem para que você convença, né, aquele que contrataria a sua grande ideia? Se sente seguro com a oralidade? Se for por meio da oralidade que você tiver de apresentar a tua ideia? Se sente seguro com a tua escrita? Se a escrita for o instrumento solicitado por aquele que eventualmente compra a tua grande ideia? Foi assim que eu pensei, então, em fazer vocês refletirem que exatamente nesse momento, quando você disser, eu tenho uma ideia, o outro disser, diga-me a tua ideia, você começa a materializar essa ideia e tentar fazer com que o outro se convença de que a tua ideia é bacana, de que a tua ideia é magnífica. E à medida que você materializa essa tua mega ideia, e eu sei que eu tenho aqui, né, colegas, amigos, alunos, ex-alunos, com mega ideias. E você começa a dizer, e ao mesmo tempo que você diz, tem um outro que te observa e te vê. E eu queria que você se perguntasse da seguinte maneira agora: quando eu falo, ou quando eu escrevo, como é que o outro me vê? Né? E como vocês acham, deixa eu reformular, como vocês observam o outro quando o outro fala ou quando o outro escreve? Eu gosto de pensar assim, ó, você pode colocar alguém numa salinha fechada, de forma que ela tenha exclusivamente um sistema de áudio, você só vai ouvi-la. E à medida que ela fala, você consegue fazer uma série de imagens acerca deste sujeito que fala, sem que você olhe para ele. Vocês vão concordar comigo. Fechou alguém lá, fechou o João Pedro numa sala, tem lá eu estou aqui pensando, como é o nome daquele programa da Rede Globo, gente, que vira as cadeiras? Ai, não vou lembrar, não estou lembrando aqui agora. Então, à medida que você está ali naquele sistema de audição, o outro que está te ouvindo ou te vendo, né? E normalmente vai te ver também, ou te lendo, ele vai imaginar: olha, essa pessoa é mais velha ou é mais jovem? Essa pessoa tem mais formação ou menos formação? Essa pessoa está nervosa ou ela não está nervosa? Essa pessoa está mentindo, essa pessoa não está mentindo. Essa pessoa tem um bom preparo intelectual, essa pessoa não tem um bom preparo intelectual. Essa pessoa pode me representar na empresa ou essa pessoa não pode me representar na empresa. Então, gente, se a nossa forma de pensar é materializada pela oralidade, pela escrita, vamos caprichar nelas também
nem por isso, porque o outro te vê, não tem como, né, o outro identificar o teu pensamento por telepatia. Ele vai fazer isso observando o modo como você fala e o modo como você escreve, né, conforme a sua necessidade. Vamos zelar por esse elemento. E zelar por esse elemento, então, caminhando aqui, garantir uma comunicação de qualidade. O que eu estou chamando de comunicação de qualidade? Né? Há quem ache, há quem acredite, olha, e eu tenho umas amigas assim, hein? Eu até costumo brincar com isso, os meus alunos já me viram fazer essas piadas, como eu já tenho muitos anos de professora de língua portuguesa, e tenho umas amigas, professoras velhinhas, há quem acredite que a comunicação eficaz é aquela com vocabulário refinadíssimo, sofisticadíssimo, aquela em que você escolhe as palavras mais difíceis. Eu começo dizendo, não é por aí. Nem na escrita, nem na oralidade. É já que a gente vai desmistificar a relação entre oralidade e escrita também. Mas eu já antecipo. Comunicar-se de qualidade não é sinônimo de um vocabulário extremamente rebuscado. Professor, então eu tenho jeito? Eu consigo me comunicar de qualidade porque o meu vocabulário é um tanto simples. É possível. Não tem que ter um vocabulário rebuscado. A comunicação de qualidade pressupõe agir para ser compreendido de forma clara e de forma eficaz. Então, veja só, para que eu garanta a clareza e a eficácia dos meus atos de dizer, eu preciso ter consciência de uma série de elementos que eu sempre digo nas minhas aulas de escrita. Quem é esse sujeito para quem eu estou falando? Quem é esse sujeito para quem eu estou escrevendo? Então, veja só, a minha atitude em torno da oralidade da escrita ela deve estar voltada para eu decidir, sabendo com muita consciência com quem eu estou falando agora. Quem será o leitor em potencial desse meu texto? Então, eu sou profissional da engenharia agrícola e cá estou eu numa grande empresa falando com o diretor da empresa sobre um projeto. Isso é uma coisa. Ou então, cá estou eu apresentando um projeto para um fazendeiro que vai contratar ou não um projeto de irrigação que eu acabei de montar para a minha cidade, lá no interior do estado. Então, veja, isso vai requerer de você um ajuste no instrumento de comunicação aí, para que você alcance o teu ouvinte ou o teu leitor de forma clara e eficaz. Então, ficamos acertados que a clareza e a eficácia da comunicação estão ligados às relações de comunicação. Quem é o meu ouvinte? Quem é o meu leitor? Onde nós estamos estabelecendo esse ato de comunicação? Qual é o assunto de que nós estamos tratando? Se é um assunto profissional, existe um direcionamento linguístico que você deve sempre zelar. Em vários momentos, a comunicação clara e objetiva é a chave para a resolução de conflitos, criação de laços afetivos e ascensão profissional. Então, veja, a falha nesses elementos de comunicação pode culminar na criação dos conflitos, por conseguinte, por quebra de laços afetivos. Tem gente que fica mal de você dias por uma palavra mal falada que você proferiu, por uma estratégia de comunicação que você não planejou criteriosamente. Agora pensem a gravidade disso quando isso pode te impedir de ascensão profissional. Imagina você com esse currículo, né? Estudou na melhor universidade, participou dos melhores projetos, está lá na empresa há 5 anos. E o diretor diz assim: nossa, o fulano é um excelente técnico, ele tem muito conhecimento, mas a comunicação dele, meu Deus, não tem como. A vaga está aberta, né, uma vaga superior à tua, um cargo superior ao teu, mas o chefe vai dizer, poxa, eu adoraria colocá-lo como gerente disso ou daquilo, mas eu não posso,
fazer isso, porque ele tem dificuldade demais de comunicação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é regra, obviamente, mas há, por vezes, entre os estudantes universitários, eu digo isso como observação já de muitos anos nesse grupo, né? É muito recorrente entre os estudantes universitários o descuido com essa comunicação de qualidade. E eu digo, não se descuidem, comecem agora, porque você tem entre vocês aí, são os colegas de sala, são os professores que já observam como você se comunica. Qual é o teu modo de manifestar o pensamento? Ai, professora, tanto faz usar gíria ou não. É assim que eu sou, descolado. Professora, tanto faz eu fazer a concordância de forma adequada. Eu vou trabalhar com trabalhadores do campo. Mas você é um profissional de qualidade. Espera-se que esses elementos não comprometam nem a resolução dos conflitos que tiverem, nem a criação dos laços afetivos e muito menos, Deus me livre, a tua ascensão profissional, a tua melhora salarial. Eu adoraria encontrar vocês todos muito bem, muito ricos, o mais breve possível, né? Os que já não são, é claro. A linguagem, portanto, permite a adequação de acordo com as relações que existem entre o emissor e o receptor. Foi aquilo que eu disse agora há pouco. Respeite a relação que você estabelece com aquele que te ouve ou com aquele que te vê. Uma má comunicação, por consequência, gera dúvidas, gera questionamentos, gera conflitos, passa uma péssima imagem acerca de você, né? Às vezes, você é um cara que tem muito massa, né? Que tem a cabeça excelente, mas aí tu vai comunicar, faz uma confusão danada. Olha, esse menino é meio doidinho, esse menino tem problema, entende? É assim que a sociedade anda. Não estou dizendo que isso seja certo, que isso seja justo, mas eu estou dizendo, é assim que funciona. Então, zelemos para garantir a eficácia da nossa comunicação. E aí, eu quero falar de maneira muito rápida com relação às diferenças entre a oralidade e a escrita. Né? Porque eu sei que, em geral, vocês são excelentes na oralidade. São mesmo. Eu vejo como vocês são persuasivos com os professores, são persuasivos com as garotas persuasivas com os garotos, conseguem no dia a dia circular e fazer tudo isso de maneira muito convincente. Mas, em geral, quando parte para, ai meu Deus, eu tenho de escrever, né? É sempre aquele problemão. E eu queria lembrar a vocês que é natural que você tenha dificuldade com a escrita. Não tem problema algum com isso, gente, não tem problema nenhum. A escrita só precisa ser encarada como um trabalho criterioso. Sabe o trabalho do ourives? Que monta, que remonta, que desmonta. Vocês não podem confundir, nós não podemos confundir você fala, o aluno diz para mim assim, professora, eu sou tão bom para falar, mas na hora que eu tenho de escrever a coisa não sai. Gente, não tente aplicar todos os mecanismos da oralidade na escrita. São dois sistemas de comunicação diferentes. E olha só, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem surgiu há aproximadamente 4 milhões de anos. E a gente imagina que logo que esse homem surgiu, ele fala, né? Então, só para vocês terem ideia. A escrita, por sua vez, existe há no máximo 5, 6 mil anos. Eu fiz até um históricozinho aqui para que vocês observem. Veja, as práticas humanas, elas são, durante todo o tempo, durante toda, né? Há séculos, há milênios, elas são resolvidas muito mais pela oralidade. Então, se você acha que a escrita é um peso na sua vida, não leve assim, não. Entenda que, de fato, ela é uma prática menos corriqueira, menos cotidiana, mas que você precisa também aprimorar, reconhecendo as particularidades que ela tem. Né? Então, veja, em relação à fala, a escrita é extremamente recente.
Veja, e aí eu fui ao professor Charles Rigonnet, que é um francês, que ele faz toda uma história da escrita, e ele vai mostrar quando é que surge entre os sumérios a chamada escrita cuneiforme, e eu deixei a imagem aí para que vocês pudessem visualizar, e veja, cara, a dificuldade que era escrever dessa maneira. E a gente foi evoluindo, herdamos, né, o sistema romano de escrita, mas veja, a fase do português moderno inicia-se a partir do século XVI, quando a língua se uniformiza, adquirindo as características do português atual. Concordam comigo que é muito recente a prática de escrever, né? Se a gente considerar todo. E eu acho que a gente desenvolve, sim, características dos nossos ancestrais. E pela própria particularidade da oralidade, o fato de a oralidade contar com gesto, com a fisionomia, com a possibilidade de retomadas de maneira mais tranquila, é claro que nós preferimos falar, né? Mas a escrita, para um profissional formado, especializado, é o suprassumo. Então, eu queria pacificar vocês, lembrando que a escrita é recente, é natural que a escrita represente um peso para você, mas ela é o suprassumo da possibilidade de demonstração do pensamento. Ela é, ela é talvez, ela é seguramente a única forma de fazer proliferar o saber científico. Né? É a única forma de documentar as nossas descobertas, os nossos potenciais, as nossas questões. Então, fiquem com essa parte da escrita para a gente falar um pouquinho da oralidade. Né? E eu já queria falar, quando eu coloquei com o mesmo título, alguns lembretes sobre a oralidade, eu já coloquei uma pergunta bem destacada lá embaixo: será que é assim mesmo? Porque, obviamente, gente, eu estou contando que vocês vão zelar pelas duas práticas. Mas eu também me tranquilizo, assim como vocês, entendendo que, por vezes, é a oralidade que vai fazer parte mais cotidianamente das suas questões. E aí eu queria fazer uma comparaçãozinha entre a oralidade e a escrita para pensar em alguns elementos. A gente ouve assim, ó, a oralidade ou a fala, na oralidade ou na fala, há uma maior aproximação entre emissor e receptor. Será que sempre que nós falamos, estamos assim, tão perto do receptor? Olha o que nós estamos vivendo em época de pandemia, né? Cá estou eu fazendo uma exposição de âmbito intelectual oral e vocês não estão perto de mim. E eu acredito que esse negócio veio para ficar. Então, não dá para a gente se tranquilizar com a oralidade também, porque olha que eu estou aqui, por mais que eu já faça isso há anos, eu estou aqui preocupada. Será que vocês estão me entendendo? Né? Eu não estou vendo todos vocês. Eu não estou podendo contar com a interferência de vocês no meu ato de comunicação. Então, veja, não dá para a gente descuidar da oralidade ou se comunicar mais ou menos sempre, porque nem sempre o emissor vai estar perto ou no mesmo lugar que o receptor. Segundo, será que a oralidade estabelece, então, um contato direto com o destinatário? A escrita também estabelece. Será que a oralidade é mesmo mais espontânea e informal, usufruindo de liberdade, como os meus alunos tendem a acreditar? A gente fala do jeito que a gente quer, professor. O problema é na hora de escrever. Ah, ah, ah. Dependendo do momento em que você está usando a fala, a informalidade não te é autorizada. Porque ela vai, veja, não esquece daquela minha fala inicial. Como é que o outro te vê? Que imagem ele faz de você enquanto você fala? A informalidade na oralidade, ela vai ser permitida dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do assunto, poucas vezes nos assuntos de mercado de trabalho e poucas vezes nos ambientes formais acadêmicos.
Será que as pessoas são mesmo mais tolerantes em relação ao cumprimento da norma culta quando nós estamos falando do que quando nós estamos escrevendo? Eu queria desmitificar isso também. Eu não sei se nós estamos tão liberados assim para falar desobedecendo a norma culta e deixar para se preocupar com a norma culta só quando a gente for escrever. Não sei se nós temos essa autonomia. Não diria isso, porque veja, se eu passo uma imagem de mim à medida que falo, então, se eu não uso a norma culta, pode ser que eu esteja emitindo a informação de que eu não domino a norma culta. E dominar a norma culta na nossa sociedade é sim uma posição de prestígio. Quer a gente goste, quer a gente não goste disso. Quer a gente concorde, quer a gente não concorde. Eu tenho uma frase de um pesquisador da área de variação linguística que eu gosto muito, que ele vai dizer assim, ó: uma língua vale o que valem na sociedade os seus falantes. Então, veja, o valor da variedade linguística, usar a norma culta, falar gíria, falar caipira, falar rebuscado demais. Veja, qual é o valor que estas variantes linguísticas possuem na sociedade? Conforme o valor dessas variantes, será o valor que você adquire enquanto sujeito. Que valor? Qual é o valor da tua oralidade? Que tanto você está disposto a investir nos seus sistemas de comunicação para que o outro te veja de maneira positiva? Porque você bota uma roupa legal, as meninas cuidam do cabelo, né? Os meninos também, né? Botam um acessório, você cuida da aparência do carro. Então, e das tuas estratégias de comunicação? Como você tem cuidado para que você passe uma boa imagem? Veja, eu vou pular. Ó, há um encantamento dizendo aqui, não, na oralidade você pode cometer um monte de repetições, não tem problema, os erros vão ser corrigidos. Não sei, não. Nem sempre você tem a possibilidade de voltar ao que disse. E mesmo que você tente voltar ao que você disse numa exposição oral, a coisa já foi feita, já foi dito, né? Então, eu não sei se dá para voltar de uma oralidade. Então, com isso, eu estou querendo, gente, alertá-los para pensar nisso aqui, ó. Existe todo esse peso da escrita, mas chegar ao domínio da escrita é o suprassumo. A oralidade não é tão desprovida de compromisso como a gente quer, porque a gente quer passar uma boa imagem, a gente quer que o outro nos veja de maneira bacana, né? Veja a gente como inteligente. Se você está tentando seduzir uma garota, que ela te veja como inteligente, que ela te veja como agradável. Se é a moça tentando passar uma boa imagem, que o rapaz a veja, sei lá, como ela gostaria de ser vista. Né? Então, no mercado de trabalho e na academia, essas duas estratégias são fundamentais para que você alcance o sucesso, para que você alcance o êxito. E você quer tanto ter êxito, você estuda, você batalha, você produz os seus trabalhos acadêmicos, você participa dos eventos, né? Eu diria, então, para a gente encerrar, se você me perguntar qual é a receita para chegar lá ao sucesso, é claro que eu só entendo de comunicação, não sei, tem muita coisa que eu ainda preciso alcançar também, do ponto de vista dos meus desejos profissionais. Mas eu penso que se você consegue inserir no teu planejamento né, de ser um profissional mais preparado, de ser um indivíduo com mais condições de ocupar os melhores espaços, de crescer na academia como nós desejamos que vocês cresçam, eu diria, é preciso zelar e muito pela oralidade, pela escrita. E zelar tendo em mente um elemento básico, a tentativa de persuadir, né? A persuasão, o convencimento.
E não perca de vista que o convencimento não está vinculado à prepotência, à arrogância, à sensação de saber mais que os outros. A persuasão está ligada no zelo, né? No zelo como você comunica o teu pensamento, né? Veja, você tem que ter a perspicácia de observar quem é o teu ouvinte, quem é o teu leitor em potencial. Zele da tua comunicação, zele da oralidade da escrita, do mesmo jeito que você zela da sua carreira acadêmica, do mesmo jeito que você monta o seu guarda-roupa, que a fala e a escrita não sejam elementos menores na tua incrementação profissional. Que eu penso aqui, eu tenho um filho pequeno, né? Eu tenho 2 filhos agora, mas eu já tenho um que já é todo metido, que é o Arthur com 8 anos. E eu fico sempre observando como ele se preocupa com um monte de coisas. E eu vivo dizendo a ele, filho, você não pode perder de vista que muitas vezes a única ferramenta, que ele está naquela fase de ser extremamente deselegante com as pessoas. E eu digo, às vezes a tua única ferramenta de mostrar que você é um cara legal é aquele momento de comunicação. Você só tem agora. Essa é a tua única chance. Você encontrou aquele colega agora, aquela colega, encontrou a mãe de um colega. Você tem uma única chance de se apresentar para o outro. E eu diria a mesma coisa para vocês. Não desperdicem as chances que vocês têm de se apresentarem para os outros, né? Não desperdicem fazendo, descuidando nem da oralidade, nem da escrita, porque às vezes essa era a tua chance, né? Então sejam sempre zelosos com esse aspecto. Eu espero que essa nossa conversa tenha agregado para vocês de alguma maneira. Eu não sei como eu me vejo de volta. Eu vou deixar aqui para os meninos reconectarem. Eu estou encerrando, de fato, a minha participação. Eu espero que tenha agregado de alguma maneira. E eu fico, então, esperando a participação de vocês, as perguntas, esperando que discordem, esperando que ampliem isso que eu trouxe para vocês. Tá certo? Certo. Muito obrigada, professora. Ótima live. E concordei super, porque às vezes a gente perde muita oportunidade pela falta de comunicação mesmo oral, igual eu mesmo, quando eu tenho que, igual aqui mesmo, eu tô toda nervosa, mas escrito até que sai melhor. Mas realmente, vamos abrir para as perguntas agora. Quem tiver alguma pergunta. Configurar tirando o meu slide daqui para ficar só eu na tela? Já tá você aqui, se você quiser fechar aí, pode fechar, seu slide. Ok, perfeito. Tá? Sim. Se alguém tiver algum comentário também. Não recebemos perguntas, não. Foi bem explicado a live. Ou não entenderam nada, né? Pode ser uma... agora que eu tô lembrando que era o The Voice. The Voice. Que eu tava tentando falar, não lembrei o nome. Aqui, tem uma aqui. Parabéns pela palestra, professora. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o papel e influência da leitura na oralidade, visto que uma boa oralidade também é fruto de uma boa leitura. Nossa, que pergunta bacana. Quem está falando comigo? Tem nome? Identidade? Foi o Paulo? O Paulo. Paulo, então, eu sempre penso assim, essa é a praia, né? Esse é o lugar de onde eu sempre enuncio. Veja, se vocês pegam a minha linha de raciocínio de que a oralidade e a escrita são formas de pensamento, né? E não pensar é um problema social, eu digo é um problema social porque a gente atrapalha, indivíduos que não pensam atrapalham. Quando a gente tem um topeira, não estou dizendo que é o nosso caso, mas quando a gente tem um topeira na presidência da República, na gestão do município, na presidência da empresa, o indivíduo que não pensa, né? A gente tem sérios problemas, né? Quando a gente tem alguém que não pensa no nosso circuito familiar, já é um problema que vocês têm que viver o dia todo, a vida toda, tentando explicar obviedades.
Agora, tenta imaginar, se o pensamento é manifestado via oralidade, via escrita, só existe uma maneira de eu formar o pensamento de maneira eficaz. Eu acho que a pergunta é extremamente pertinente, Paulo, porque, veja, eu parto do princípio de que a oralidade é escrita. Parto não, né? Isso é até um tanto óbvio. A oralidade e a escrita são formas de manifestação do pensamento. O que constitui a minha maneira de pensar são as experiências que eu vivenciei. E eu digo, experiências que eu vivenciei enquanto sujeito social, experiências que eu vivenciei enquanto leitor de bons textos, né? Então, eu diria que é uma relação extremamente direta, você tem toda a razão. A minha oralidade, ela será produto desse pensamento bem feito. Mas, além disso, os livros que leio, os textos que leio, eles são modelos para mim, né? Então, é ali na leitura que eu vou adquirir vocabulário, é ali na leitura que eu vou adquirir modo de organização das sequências. Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é seguramente a leitura. Eu penso assim também. Obrigada, Paulo. Temos outra pergunta aqui do Nathan Souza. Audálio, boa noite, parabéns pela palestra. O uso pelos alunos provenientes das camadas populares de variantes linguísticas, social e escolarmente estigmatizadas provoca preconceitos linguísticos e leva a dificuldades de aprendizagem, já que a escola usa e quer ver usada a variante padrão socialmente prestigiada, o que pode ser feito para mudar e reverter essa visão. Ai, Natan, que ótima pergunta, que ótima essa pergunta também. Olha só, eu sempre penso que o preconceito linguístico é uma coisa extremamente severa, como qualquer preconceito, né, gente? Quando nós temos atitudes preconceituosas, seja com relação à cor da pele, opção sexual, a opção religiosa, né, se é que a gente pode falar assim, a gente faz um mal danado para o sujeito. E o preconceito linguístico é um grande problema, porque lembra, lá na minha fala eu disse, uma língua vale o que valem os seus falantes, uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes. Então, o Natan tem toda a razão ao reconhecer que as camadas menos favorecidas, elas não têm acesso muito rapidamente à norma culta. Não tem porque o acesso à norma culta, ele é um privilégio para quem pertence, para quem tem acesso à escolarização. E a escola é o lugar de proliferação e de valorização da norma de prestígio, quer a gente goste disso ou não. E aí eu vejo um grande problema, né? Não é, Natan? Eu acho que é por aí que você está pensando, que aos indivíduos que não acessam a escola, por consequente, escola elitizada, que valoriza a norma culta, esses indivíduos tendem a viver aquém de uma série de direitos, inclusive, de uma série de possibilidades de crescimento, de aproveitamento do que há e que a lei, inclusive, garante, né? Eu agora estou fazendo direito, eu não sei se aqui entre vocês tem grupo que me conhece depois do direito, já estou indo para o 8º período, eu estou estudando a lei agora, e eu fico sempre pensando em olhar a lei por aí, sabe, Natan? Vendo o quanto as comunidades que não acessam a norma culta, não acessam essa escola que privilegia a norma culta, elas ficam aquém, inclusive, do que lhe é garantido pela lei. Né? É uma pena, é muito difícil reverter essa ordem de valorização, a não ser, Natan, levando as comunidades à norma de prestígio, sabe? Eu lamento, assim, demais pensar que o sujeito, o ser humano, esse sujeito que não acessou a escola, dificilmente vai acessar aos bens materiais, aos bens sociais, por vezes, por não acessar a norma culta, mas
para mim, a reversão ela seria garantindo o acesso à norma culta para todos os cidadãos, e aí isso pressupõe uma escola de qualidade, possibilidade de acesso à leitura, possibilidade de acesso a uma boa formação para todos os indivíduos. Porque aí ele iria optar, né? O Guimarães disse assim, ó, eu falo mal eu falo porque eu quero, eu falo mal porque eu quero, não por ignorância. Que nenhum sujeito, primeiro, deixasse de falar por não dominar a norma culta, esse é o meu desejo, e o meu segundo desejo é que todos os sujeitos não usassem a norma culta por pura opção. Hoje eu não estou afim de usar a norma culta, eu vou falar um caipirês. Beleza, mas se você precisar usar a norma culta, que você pudesse e que você tivesse condições de fazê-lo. Esse é o meu desejo, Natan. Mas eu penso, só é possível se a gente conseguir levar essa norma de prestígio para todas as categorias sociais. Aí. Temos outra pergunta aqui do Pedro Lucas. Quais cuidados devem ter tanto na escrita quanto na apresentação de textos científicos? Eu não sei o que você pensou, Pedro, do ponto de vista desse cuidado, né? Porque existe, de um lado, o cuidado da demonstração do domínio do conteúdo, né? Que aqui eu digo como professora, como pesquisadora, mas se eu entendo de maneira coerente, você está perguntando com relação à oralidade e à escrita, né? Que é o tema que nos envolve. Então, eu diria que o cuidado que você tem de ter são os cuidados de um bom comunicador, né? A busca pela clareza, a busca pela objetividade, a busca por alcançar, de fato, o leitor em potencial do seu texto. É engraçado porque a gente parece que quando a gente escreve para qualquer um, parece que a gente não tem um leitor em potencial, mas tem. É possível pensar nesse leitor em potencial e no que você não pode deixar de fora desse texto, dessa fala, né? Então, veja, se você quer demonstrar ser um cara simpático e agradável, você precisa escolher que palavras combinam com moço simpático e agradável. Se você quer demonstrar que conhece bem o assunto que você está dizendo, você precisa demonstrar pesquisa, toques e zelo da área de comunicação que você está pesquisando, né? Então, a oralidade e a escrita devem comparecer à correção linguística própria daquele objeto que você está comunicando e, em consequência, de quem é o ouvinte ou leitor disso que você quer comunicar. É por aí que eu penso. Temos o último aqui, da Tamires. Parabéns pela palestra, professora. E gostaria de saber se a senhora tem alguma indicação de livros e conteúdos para melhorar a oralidade. Olha, não tem a oralidade, não. Eu tenho muita coisa da escrita. Os que foram meus alunos, então, já ouviram um monte de sugestão, né? Olha, eu não tenho, juro que não tenho. Você vai encontrar, talvez, Tamires, uma, uma série de orientações de técnicas com relação a isso. Se você entrar, talvez, aí na internet agora, você vai encontrar uma série de dicas de como melhorar. Mas eu diria, Tamires, que independente desses livros e dessas dicas, né, que você vai encontrar livros voltados para comunicação empresarial, para comunicação interpessoal, para comunicação acadêmica. Então, você vai encontrar autores que tratam mais ou menos desse métier aí. Eu diria que a preocupação central deve ser: eu consigo alcançar o outro? Porque tem técnica que alguém vai me dizer, Tamires, que eu vou dizer assim, cara, mas eu não vou dar conta de fazer isso nunca, não combina comigo, né? E você tentar forçar uma estratégia de oralidade, e eu entendi que você está preocupada com oralidade, faz muito bem, né, Tamires? Porque, em geral, nós falamos, eu diria assim, ó, não tente se adequar muito aos macetes, né? Você precisa ir experimentando como é que você se sente segura, né? Zelando pela correção linguística, zelando pelo vocabulário adequado, zelando pelo respeito ao ouvinte, zelando pelo respeito ao ambiente de comunicação.
aí eu acho que você vai se comunicar bem. Eu não tenho um livro assim que eu goste para estudar isso, não saberia indicar especificamente. Tem alguém no chat, o João Pedro. O João Pedro disse aqui, eu gostaria de agradecer, você está lendo? Você tem aí, Amanda? Quer ler? Pode ler. Quer Eu dizer que eu leio? tá logo, você preferia que vocês toquem, porque tá todo embaçado. Tá, vou ler. O João Pedro disse: Eu gostaria de agradecer imensamente pelas palavras, e a pergunta é: existe em alguns momentos um tipo de preconceito com falar corretamente? Como devo me posicionar? Devo me adequar aos ambientes? Então, João, eu vou dizer a vocês, meninos, eu vou fazer essa resposta e realmente eu preciso encerrar, que eu tenho que fazer uma prova do meu curso de Direito e começou às 7 a minha prova, porque senão fecha no sistema também. Eu estou exatamente como vocês. Ô, João, adorei que você tenha colocado isso, e bem que combina, que você é super cuidadoso com a fala. Aí você me pergunta, aí eu diria assim, cara, eu já sofri preconceito por ser cuidadosinha demais com a fala, né? É engraçado como as coisas são na nossa sociedade, né? Cobram da gente o domínio, respeitam a norma culta, acham a norma culta elegante, poderosa, mas nem sempre a gente pode usar, né, João? Porque senão, nossa, como ela tá chatinha, olha como ela se acha, né? Ela acha que é melhor que todo mundo, porque fala assim, sempre em tom professoral, sempre bonitinho. Ô, João, eu sou uma péssima pessoa para te responder a isso. Eu não caio muito nessa coisa do preconceito, porque existe, por exemplo, falar corretamente, não cometer erros de concordância, escolher um vocabulário limpo, um vocabulário clean mesmo, um vocabulário claro, as palavras leves, as palavras suaves, de certa maneira, vão combinando com o nosso jeito de ser, sabe? Eu não estou falando de usar um vocabulário chato, rebuscado, ser pedante, mas eu estou falando de ser medianamente cuidadoso, sabe? Eu daria umas favas pro preconceito com zelo, sabe, João? Eu não sofro muito com isso, não. Aí vai caber a vocês, né? Se vão encarar ou não. Eu prefiro que, enquanto profissionais que somos, a gente fique muito mais. Que essas circunstâncias que o João está dizendo aqui sejam mais comuns do que o contrário. Alguém virar para mim e falar assim: nossa, mas você já formou? Olha o jeito que você fala, né? Não sei, João, você pode discordar de mim. Em outro momento a gente fala mais sobre isso também. Obrigada. Obrigada, professora. Tenho É que parou aqui para mim, não sei se é a minha internet deu uma travada. Professora, Ok, tinham perdido a conexão, de repente parou aqui. eu Ô, acho que João. temos um problema técnico aí com a Amanda, então vou assumir daqui para fazer os encaminhamentos finais. Muito obrigado por ter respondido a minha pergunta. Eu gostaria de dizer que eu sou, desde no primeiro período que eu tive aula com a senhora, eu sou muito fã da Ai, que senhora, do isso. seu trabalho, e Você que é ótimo. eu pensei nessa temática e eu já linkei a senhora com ela. Eu falei, eu tenho que trazê-la para debater sobre essa temática. Eu fico muito agradecido de tê-la aqui, compartilhando seus conhecimentos que são altíssimos, muito, muito pertinentes com todo o nosso desenvolvimento. Eu acho que isso são falas que são necessárias, mesmo nós estando, como eu havia dito, por estarmos em um ambiente de exatas, muitas vezes essa questão da boa oralidade, da boa escrita, elas se perdem um pouco, não são tão mencionadas, não são tão trabalhadas durante um caminhar da graduação. Dito isso, eu gostaria então de passar as palavras para que a senhora faça então os agradecimentos aí finais, já que a senhora está com um pouco de
de tempo esgotado já. É porque eu tenho que fazer minha prova, não sai do sistema. Direito administrativo hoje. Ai, Olha, meninos, eu que agradeço demais, vocês são ótimos. Eu espero mesmo de verdade que a minha fala tenha atendido, João, então, a sua expectativa. Eu espero, né, e que seja isso que você estava esperando. Hoje, quando o Ivan falou comigo, eu falei, Ivan, eu não sabia que você estava por trás, porque você poderia ter me dado umas dicas do que vocês gostariam que eu dissesse. Mas só hoje, na hora que eu terminei, que eu pensei, caraca, eu nem perguntei o que eles têm em mente. E eu espero demais que a gente tenha se conectado, João, então, porque quando eu pensei em minha fala, eu só saberia falar desse lugar e eu estou sempre à disposição de vocês, é sempre uma honra, porque eu sou encantada com o empenho com que vocês fazem as coisas, eu acho muito bacana esses projetos, parabéns a vocês, e obrigada por terem me incluído nele, estou à disposição, que vocês precisarem. muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo. Aos que estão nos assistindo, eu gostaria então de agradecer em nome do professor Ivano, que infelizmente não pôde comparecer por problemas também técnicos. Infelizmente aí nós tivemos essa perca. E então é isso. Continuem então seguindo as nossas redes sociais e nós temos aí trabalhado muito com novos projetos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Odália, novamente. Beijo, um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo, Obrigada. Meu e-mail tá por aí nos slides. Qualquer coisa vocês me mandam, então. Beijo, beijo. beijo. Boa A gente prova, se fala professora. depois, João. Um abraço. Abraço.